Pessoal, boa tarde. Hoje vamos falar sobre, vamos dar continuidade, né, a essa pequena série de vídeos que eu estou fazendo sobre mediunidade, paranormalidade, né, para as pessoas entenderem, desmistificar um pouco o que é isso. E eu também vou trazer até alguns comentários sobre algumas dúvidas que surgiram, né? Então as dúvidas sempre são muito válidas porque traz esclarecimento quando a gente debate em cima delas, tá? Sempre lembrando, não sou dono da verdade, não existem verdades absolutas no universo relativo, tá? Então, principalmente quando se trata de espiritualidade, não é aritmética, né? Então as coisas tem muitos variáveis, né? Só que obviamente que eu sempre vou compartilhar o que eu experienciei, o que a minha egrégora me ensina, me passa e me mostra, né? Quando a gente começa a praticar. Bom, pessoal, assim, mediunidade já expliquei, né? Que é ser um intermediário entre dois planos, entre duas ou mais dimensões, né? Nós estamos aqui na terceira dimensão. Então, quando eu faço uma oração, por isso que se diz, todo mundo é médium, porque todo mundo, quando se concentra, consegue levar sua consciência a outros níveis, né? Que são frequências, faixas vibratórias são frequências. É que nem o rádio, né? São faixas de frequência. Tu gira o botãozinho, tu não muda o rádio de lugar, tu gira o botão, tu sintoniza o rádio numa nova faixa de frequência, que é outra rádio já. E então as dimensões é a mesma coisa. Conforme a respiração, conforme o meu serenar, diminuir o fluxo mental, eu consigo acessar outras dimensões, né? E conforme o que eu estou vibrando, a minha carga, né? O que eu carrego. Então, dentro do meu coração. Então, às vezes a pessoa, não, eu penso positivo e não consigo fazer X, não consigo alcançar tal coisa, não consigo. Mas não é só pensar, pensar é uma pequena parte do. Então, pensar é mental, tá? Então, alguns questionamentos eu fiquei de falar sobre sintomas, sinais de uma mediunidade que está sendo, que está aflorando, que está já trazendo alguns sinais, às vezes, e as pessoas acham que às vezes as pessoas dizem, eu tenho enxaqueca, eu passo em tal lugar, eu tenho enjoo, eu estou com problema no fígado, no estômago, não sei o que lá. E aí a pessoa claramente, a pessoa começa a criar justificativas dentro do que ela conhece, dentro do que ela já viu. Vou fechar a porta aqui por causa do barulho. Então a tontura, a labirintite, isso tudo, a maior parte, 90%, as próprias doenças psíquicas e emocionais, elas têm um fundo espiritual, né? Então, por isso que é necessário esse alinhamento dos chakras, esse conhecimento sobre os teus campos energéticos, né? Sobre os teus vórtices de energia, que são os chakras, né? Que é a forma como tu te comunica com o mundo e com as pessoas. Primeiro, antes de tu ver e ouvir a pessoa, tu já está te comunicando através dos teus chakras com o campo energético dela, tá? Então, aqui alguns chamam de aura, né? Aquela aura é um campo energético formado pela energia da pessoa. Quando tu chega, antes de chegar próximo, tu já. Claro, tem pessoas que têm mais sensibilidade e percebem muito mais coisas, percebem, distinguem mais, têm sensações mais fortes no seu corpo. Então, isso são tipos e níveis de mediunidade, tá? Então, cada um experimenta de um jeito. Então, tem uns que ouvem mais a clareaudiência, tem outros que enxergam, com o terceiro olho tem a clarividência. Tá? Isso são os tipos de mediunidade. Telepatia. Isso, por que eu estou falando nisso? Porque cada vez mais isso virá à tona, né? Será aflorado, as pessoas cada vez mais vão ter essa mediunidade aflorada. Então o que acontece? Só um pouquinho. Se eu não recusar aqui, eu acho que fica ruim o volume para vocês. Bom, então o que acontece? Vou recusar aqui porque eu tô no meio de uma live e estão me ligando. Então acontece isso. Às vezes a pessoa se tem, exemplo, dor de cabeça e enxaqueca.
Às vezes a pessoa está realmente com um obsessor encostado, ou a pessoa já é um médico que tem, veio vamos dizer, já com uma predisposição para fazer um trabalho espiritual, então ela já tem algumas percepções abertas, então ela vai em alguns lugares e ela acaba, aí as pessoas dizem, eu sou esponja. Mas por isso que eu sempre falo, não é que tu é esponja, tu tem uma mediunidade aberta e tu precisa te autoconhecer para saber dominar isso, para tu não ser essa esponja. Não adianta, às vezes as pessoas gostam de dizer como se fosse uma vítima, né? Eu sou esponja, eu pego tudo do lugar das pessoas. Ou como se fosse tipo, uma pessoa que é muito boa, né? Então ela é tão boa que ela chega, ela limpa as pessoas, mas ela sai ferrada. E isso tudo são conversinhas por falta de informação do nosso ego, né? A nossa vaidade. Não, que eu sou esponja, que eu pego, que eu deixo as pessoas bem, mas eu saio mal. Aí tu já é uma salvadora e no mesmo tempo uma vítima. Isso tudo são conversas do nosso ego. E isso tudo a gente, obviamente, o autoconhecimento trabalha isso, né? Então, por isso que eu sempre falo, espiritualidade sem conhecer a si mesmo é um tiro no pé, é conversa fiada, é uma enrolação. E agora vamos entrar nos sinais. Então, dor de cabeça seguido, às vezes num horário fixo, enxaqueca, tontura, são sinais de mediunidade desequilibrada. Mas sempre? Não, não é sempre. Mas muitas vezes é isso, tu baixou a tua frequência, tu recebeu uma notícia ruim, tu não sabe te proteger energeticamente, tu, tu entra na vibração baixa e aí tu sente algumas coisas no estômago, taquicardia, né? Coração desregulado, né? Então isso tudo são sinais que claro, quando a gente começa a aprender a perceber que podem ser sinais de desequilíbrio energético, de uma mediunidade desregulada, a gente faz perguntas, a gente vê, não, isso é físico, isso não é, isso é meu, isso não é, e a gente já devolve para o remetente com consciência anexada, a gente começa a usar as ferramentas, né, de proteção e blindagem energética, tá? Inclusive eu tenho um curso sobre isso, tá? Onde eu fiz um compilado de técnicas de blindar a tua energia, né? Para realmente não ser senão tem pessoas que são muito sensíveis e não conseguem conviver normal com outras pessoas, tem lugares que não podem ir, tá? Que mais? Falei tontura, que mais? Alteração brusca de temperamento. Tá bem, daqui a pouco tá com ódio, tá com uma raiva assim, ó, troço fora do comum, do nada. Não é do nada. A pessoa tem uma percepção da outra dimensão, encostou um espírito raivoso, seja um obsessor próprio ou não. Às vezes não é um obsessor teu mesmo, né, que tá querendo te importunar, mas é um obsessor, às vezes, que tá querendo importunar uma outra pessoa e tu vai te encontrar com essa outra pessoa. O que ele faz? Ele encosta e chega lá, daqui a pouco tu estoura, fala um negócio, já dá um atrito. E o objetivo daquele espírito era esse mesmo. E às vezes tu poderia ser um canal de levar aquela pessoa para tomar um passe, aquela pessoa para ver alguma coisa que vai melhorar a vibração dela, que vai edificar ela, que ela vai buscar conhecimento e tal. Então, às vezes, o obsessor encosta, se tu não tem proteção, se tu não sabe, ele encosta, faz com que vocês briguem e tu não vai ajudar aquela pessoa. Isso acontece muito, muito, muito. Tá? Que mais? Outros sinais de mediunidade. Alteração de humor, taquicardia, já falei, enjoo, dor no estômago, isso é muito forte, né? Então a espiritualidade baixa influencia muito aqui nesses chakras inferiores, do umbilical para baixo, tá? Às vezes até mesmo doenças, né? Doenças físicas que já estão no físico, vem de uma simples obsessão, que não é tão simples às vezes, né? Tem questão de implantes, tem questão de chips extrafísicos, tá? Aí já entra numa parte espiritual que é conduzida por seres de outros mundos, outras esferas, outros planetas, tá? Então não tem separação no astral, as coisas não. Quem quer domínio joga junto e quem quer a luz deveria jogar junto. Só que infelizmente, aqui na Terra, na superfície, por causa desse ego, né, desse personagem que a gente interpreta,
as pessoas da luz, ou entre aspas, que deveriam estar se unindo para trabalhar em prol da luz, elas se separam por causa do ego, do seu egoísmo, que cada uma quer ser mais que a outra. E se juntasse, as trevas já não estavam tão fortes assim nesse planeta. Esse planeta já estava bem melhor. Mas tudo é tempo, né? Tudo é evolução. E é para isso que todos estão aqui, para aprender. Vamos ver o que mais. Então, como eu falei, variações de humor muito bruscas, variações, descontrole emocional, tá? A pessoa fala um negócio, a pessoa não aguenta e já chora, ou senão já esbraveja, né? E ela sempre tem aquilo, é um gatilho, às vezes, a mesma coisa, né? Não sabe ter um controle, né? Só que aquilo ali é um descontrole emocional, aí tá no campo emocional dela, e um próprio negativo, um próprio espírito negativo se aproveita daquilo ali, né? E ele percebe, né? Ele percebe no campo, ó, aqui tem um, vamos fazer a, perder o controle. Aí perdeu o controle, perdeu a consciência, né? Então é isso. O que mais podemos usar de exemplo? E é isso, é não ouvir, quando a gente está muito preso no egocentrismo, não ouvir ninguém, não ouvir nada, né? Não ouvir a si mesmo, né? Normalmente, como a gente conversa aqui, nos grupos de estudo e tal, eles dizem assim, pô, a pessoa não ouve a si mesmo, vai ouvir os outros. Óbvio que não, quando tu não está ouvindo a ti mesmo, tu nunca vai ouvir os outros, né? Tu está preso aos teus ideais, às tuas crenças, né? E tá, e agora falando da questão mediunidade e alguns questionamentos que me foram feitos, tá? Como eu sempre digo, a primeira coisa é conhecer a si mesmo, trabalhar o autoconhecimento, buscar confrontar suas trevas, a sua ignorância, né? Buscar o conhecimento e usar aquele conhecimento na sua vida. E aí me confrontaram algumas coisas que eu falei sobre os médiums mais antigos, né? Iniciados lá atrás, antes do ano 2000, eles até, e cada vez menos, isso aí foi pelo movimento do próprio planeta, cada vez foi diminuindo mais o médium inconsciente. Então a tendência é quase zero hoje em dia, tá? Mas claro, esses médiums que aprenderam lá atrás, muitos trazem ainda essa forma de trabalhar. E não é errado nem certo, né? O que acontece é, pela próprio movimento do planeta, a quantidade de informação que foi fornecida, e antigamente não se tinha essa informação. Então, antigamente não era necessário, ou não era necessário. Os médios não tinham acesso à informação, né? E aí, o que faziam os espíritos de luz que precisavam trabalhar com aqueles médios? Tia, a gente precisa fazer o trabalho. Como é que a gente vai usar esse cara? Não, vamos fazer ou quando é o caso de incorporação, né? Vamos encostar e vamos tirar a consciência dele, vamos deixar ele com o mental dele apagadinho, né? Que ele, mesmo que não se lembre, não importa, o trabalho vai ser feito, a gente vai usar a energia dele e a gente vai fazer o trabalho, ok? Claro, sempre vamos tentar orientar para que ele se purifique o máximo possível para que a gente consiga executar o trabalho. Então isso aí era assim, tá? E aí, com a quantidade de informações, com a vibração do próprio planeta que foi mudando, os médios cada vez começaram a ter mais consciência. Então, antigamente, por isso que se tinha provas muito fortes para quem trabalhava com incorporação, porque por causa dessa quantidade de médium inconsciente, era a forma que se trabalhava. Então, o que eles faziam? Pegavam, não, caminha nas brasas, tá? Ah, tá incorporado? Então vamos ver. Caminha nas brasas, bota uma brasa na mão, come caco de vidro. Então, tudo isso não podia se machucar, porque tinha que estar totalmente, realmente entregue ao trabalho, entregue à entidade. Por isso que as entidades chamavam o cara de cavalo, porque eles montavam literalmente, e bum, é aqui nós que mandamos e deu. Com o passar do tempo, os médios começaram a ter mais consciência. Esses mais antigos seguiram trabalhando do mesmo jeito, porque normalmente as pessoas trabalhavam da mesma forma até morrer. Não mudava a forma de trabalhar. Então, pessoas que foram buscando estudar, pessoas que foram mudando as formas de trabalho, aí é mais exigido, né, dessas pessoas. Quanto mais é dado, mais será exigido, né? Então, essas pessoas começaram a ter um pouco de consciência nas consultas. Por quê? Porque durante uma consulta elas estão aprendendo, estão ouvindo, né? Então, por isso que tem que ser trabalhado o seu ego, porque senão daqui a pouco a pessoa, com a mente dela, está se metendo na consulta, está dando opinião. E, claro, isso aí a espiritualidade não quer. Então como eu disse lá no outro vídeo, as situações que acontecem às vezes é isso. O espírito diz, porra, esse cara não tem condições, ele não tem conhecimento, ou
ele não tá em condições emocionais, ele não tá bem. Ou eu não trabalho com ele, e aí às vezes a pessoa, e aí acontece isso, às vezes a pessoa tá desequilibrada, não quer melhorar, os guias de verdade se afastam. E aí quem é que vem? Vem quiumbas, né? Que são espíritos aproveitadores, com conhecimento, e se passam por guias. E às vezes passam uma vida, e eu já vivenciei com muitas pessoas isso, né? De, de ver que encostava um quiumba, né? Um espírito aproveitador, e dizia que era um guia espiritual, dava nome, papapá, e a pessoa, como ela está com a mente descontrolada, como ela está totalmente perdida e não quer ouvir a si mesma nem aos outros, ela deixava aquele quiumba trabalhar como se fosse guia. E fazia tudo, só que o quiumba ele é um espírito aproveitador, ele está aproveitando da energia da pessoa, dos elementos, né? E aí, isso é a coisa mais comum em centros espíritas, espiritualistas, umbandistas, tá? E aí uma coisa que é muito comum atualmente, principalmente, por isso que eu falo, digo, se tu é médium consciente, vamos fazer um teste. Então, hoje em dia é raro que consegue passar por um teste desse, né? Principalmente dentro da Umbanda. Na Quimbanda já muda um pouco a conversa, e a conversa é um pouco diferente, porque é algo mais forte, mais denso. Então os espíritos têm uma força maior e realmente se sobrepõe sobre a pessoa. Isso num ponto de vista que é essa forma de incorporação inconsciente, né? Ou com pouca consciência. Mas realmente essa maioria aí o que acontece? Quanto mais conhecimento tu tem, mais consciência eles vão deixando tu ter, né? Para tu aprender, para tu realmente, tipo, para tu usufruir daquele tempo ali que tu tá trabalhando, com aprendizado, com trocas, para tu ficar com algumas coisas de reflexão, mas tu também tu tá fazendo a tua parte, né? Então tem isso aí. E o que eu ia falar? Isso. E a coisa mais comum que a gente vê hoje em dia nos terreiros, eu que já andei em muitos lugares, já trabalhei, já frequentei muitos lugares, é o animismo. Para quem não sabe o que animismo é, a pessoa no momento de um atendimento espiritual, né, o médium, seja incorporado ou não, ele cria na sua mente, ele cria uma mentira, uma historinha, né, porque ele conhece os trejeitos do arquétipo que ele trabalha, né, daquela entidade, ele cria e ele representa como se tivesse a entidade ali, só que não está. É ele mesmo fazendo tudo, da mente dele. Isso é muito comum, isso é grave, inclusive, tá? Isso é uma auto-obsessão, chamada auto-obsessão, o animismo. Isso é comum demais. Então, uma coisa de pessoa. Eu digo por experiência minha, que já fui em muitos lugares, e aí às vezes que a gente pega um pouco até de nojo, né, das religiões, é isso. Porque eles não trabalham o autoconhecimento, a maior parte das religiões, não posso generalizar, porque tem lugares que trabalham, né? Mas a maioria não trabalha, tá? E aí acontece esse tipo de coisa. E aí tu vai ver lá, tá, o fulano de tal, dá o nome e sobrenome, né? E não é fulano de tal, é o médium se passando pelo fulano de tal que está lhe dando consulta, né? Então, isso aí, num contexto não só de umbanda, não só espiritualista, mas espírita, então, qualquer outra forma, porque às vezes não precisa estar incorporado, mas a pessoa está dizendo, não, fulano está me dizendo isso, fazer isso, aquilo outro. Às vezes não tem fulano nenhum. Então, por que é tão perigoso o animismo? Porque as pessoas gostam, e por que é tão perigoso essa falta de consciência e o animismo misturado? Porque as pessoas gostam de fazer coisas pela cabeça delas, pelo seu ego, e depois botar a culpa ou a responsabilidade toda para cima da entidade. Foi a entidade que fez. Foi os guias espirituais que me disseram para fazer assim. Cara, isso é algo difícil. Mas assim, difícil de falar, inclusive, tá? É bem difícil de falar, porque há muitas controvérsias. Como é que a gente consegue esclarecer isso aí? Quem está conduzindo o trabalho, se é uma pessoa que está conectada de verdade, os mentores vão orientar. Eles vão dizer, às vezes vão dar corda para a pessoa se enforcar, vão deixar a pessoa fazer um tempo assim errado,
para a pessoa acabar se enforcando o dirigente ir lá e pá, mandar embora. Mas claro, às vezes se o dirigente também está atrapalhado, está desconectado, cara, aí vira bagunça geral. Eu já vivenciei muito isso aí, já vi muito, tá? E claro, obviamente assim, ó, para um trabalhador sério que está em conexão, ele precisa confiar, ele precisa saber, mas claro, ele tem que fazer o dever de casa, né? Não é na rua sair correndo 5 minutos antes do trabalho acontecer, o trabalho que tu vai te dedicar à espiritualidade acontecer, tu fechando os outros, buzinando, brigando no trânsito, saiu brigado com a mulher da tua casa, chega lá no templo, no terreiro, na casa espírita, não, vou trabalhar agora, zen, good vibes, agora eu vou respirar aqui, vou estar conectado com as melhores egrégoras de luz. Não existe isso aí. É frequência. Se tu não tá, se tu lá fora é uma coisa e lá dentro tu é outra, tu não vai alcançar a frequência dos espíritos de luz. Tu vai alcançar a frequência dos espíritos aproveitadores, quiumbas, tá? Então isso eu falo, e assim, ó, para quem conhece esse meio e tá me ouvindo aqui, esse vídeo vai pro YouTube depois, quem já experienciou isso aí, de tu realmente perceber que aquela pessoa está influenciada por um quiumba, e quando tu fala, mesmo que tu seja uma autoridade, um sacerdote numa casa, 99% dos casos não aceita. Por quê? Agora eu vou trazer uma consciência para vocês. Por que não aceita? 99,9% dos casos, aquela pessoa não aceita, briga e sai da casa. E é um nivelamento para casa, né? Porque carregar um peso desse é melhor que vá embora. Por que ela faz isso? Ela está presa no ego dela. Aquele espírito se aproveita dessa porta aberta. Então ele faz, o que ele diz? Ele se passa para o mentor. Então ele bota uma pilha na cabeça da pessoa dizendo, não, essa pessoa está rateando. Está duvidando da tua mediunidade, está duvidando de que eu sou teu mentor. Como isso? Tu não pode deixar isso. Obviamente o espírito obsessor, ele quer ver o mal da pessoa. Ele quer só sugar energia, né? Seja como for, tem uns que não querem, que é só destruir a vida da pessoa, nem sugar energia. É outra situação, né? Então é incrível que isso aí acontece e cada vez mais vai acontecer, justamente pelo esse momento planetário que a gente se encontra. Mas está tudo certo no fim das contas, né? Tudo certo, porque cada pessoa vai indo para o lugar que a sua frequência leva, né? Obviamente é um alerta, né? Mas é necessário, porque eu realmente, o meu segmento é o universalismo. Então eu não me baseei só num livro. Existe um ditado que diz, como é que é? Como é que é? Desconfie do mestre de um livro só. Tá? Então, por quê? Porque um livro só, tu vai achar que aquilo ali tá o universo ali naquele livro. E aí todo mundo que chegar com alguma coisa diferente daquele livro, tu vai combater. Só que 1000 livros tu pode ler, tu vai ver que não tem. Cara, quanto mais se lê, mais se estuda, mais tu vê que a gente não sabe nada desse universo. O universo é infinito, tá? Então, as minhas experiências que eu digo com seres de outras orbes, de outras estrelas, de outras galáxias, eu guardo mais para mim, eu não fico compartilhando, é muito difícil eu falar. Às vezes nos nossos grupos fechados de trabalho se falava alguma coisa, mas eu não costumo ficar, sabe, enaltecendo a raça XYZ, que é que nem ficar enaltecendo aqui. Não, porque os alemães são muito bons, são muito inteligentes, porque os alemães... porque eu trabalho com os alemães. E os brasileiros não servem? E os índios não servem? E os negros, os africanos não servem? Então é dar um foco. Então, que os sirianos, que eu trabalho com os arcturianos. Como é que tu sabe que é os arcturianos? Aí essa é uma pegada que eu gosto de enfrentar mesmo. Porque tem muita gente fazendo cursos dos arcturianos, do XYZ, e às vezes não é porra nenhuma. Às vezes não é porra nenhuma. Por quê? Porque a pessoa não tem condição de acessar, às vezes, uma frequência de um ser desse. E ela acha que tem.
Mas não é achar, não é só pagar o curso de transfrequência. Obviamente, claro, existe um trabalho desses povos, dos arcturianos, dos sirianos, pleiadianos, andromedanos, existe um trabalho fantástico que eles estão fazendo. Eles vêm, se passam como por humanos, como índio, às vezes nos centros espiritualistas, espíritas, umbandistas, eles se passam por mentores, mas são seres de outras galáxias que vêm, se passam para nos ajudar. Porque eles já passaram pela Guerra de Hora, eles já passaram por vários processos, né, e destruição de planetas inteiros, e eles não querem que aconteça isso novamente. Então, eu sou uma experiência que eu não compartilho porque é isso, é muito subjetivo e eu deixo para mim isso aí. Eu não fico diferenciando por raça, né? Por... Então, que nem as religiões, não existe a religião certa, né? E nem errada. Existe a religião que serve para aquele grupo de pessoas. E daqui a pouco para de servir e as pessoas seguem o baile delas, vão para outro, né? E assim tá tudo certo. Pessoal, não sei, acredito que era isso que eu tinha para falar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, tá? Então, falando da questão da mediunidade, era isso. Não é errado nem certo, entendeu? É que a espiritualidade, como um processo evolutivo do planeta, realmente está exigindo cada vez mais conhecimento. Que aí esse conhecimento, porque senão, porque a gente tem que entender, ó, a Umbanda mesmo é uma religião nova, nasceu lá no início do século XIX, 20, 1908, tá? Então, ela é uma religião nova, só que a gente precisa entender que tudo evoluiu, tá? Você se lembra que eu acho que há 20 e poucos anos atrás não tinha celular. E agora a gente está falando aqui com uma imagem, a gente olha a pessoa lá do outro lado do planeta Terra, né? Câmera de vídeo em tempo real. E isso a gente nem imaginava. Às vezes vinha algum filme e achava, ih, que loucura isso aí, né? Mas achava até que era bobagem, ficção científica. O nome mesmo já diz, ficção científica. Não é ficção, era uma projeção do futuro. Então, pessoal, assim, ó, não é um errado, só que isso tudo evoluiu. Tudo evolui. E a espiritualidade segue essa evolução. A espiritualidade não parou no tempo. Então a gente não pode ficar preso na obra de Kardec, no conhecimento de Kardec, que ele era um investigador, que ele trouxe um novo conceito, que antes quem dominava aqui era o catolicismo, que dominou 1700 anos. Então dominou de uma forma brutal. E aí ele trouxe um novo conceito, tanto é que foi rechaçado. E para vocês, quem ainda mais da doutrina espírita e tal, eu já estudei bastante sobre isso, inclusive, só que a doutrina espírita, querendo ou não, é um segmento do catolicismo. Pode ver que quem não se conforta com o catolicismo acaba migrando para o espiritismo, é a próxima, né? E aí as pessoas que não se confortam com o espiritismo acabam migrando para a Umbanda. Então isso é um caminho de evolução. Mas o que eu quero dizer? O espiritismo, a obra do Kardec, muitos livros foram queimados e muitos livros foram adulterados. Inclusive, se vocês pesquisarem, tem livros falando dessa adulteração. O próprio Chico Xavier, em vida, olha só, livros do Chico Xavier foram também adulterados. O próprio Chico Xavier, em vida, falou. Depois olha, Geraldo Lemos, que conviveu com o Chico. E não esqueci o nome do outro. Conviveram com o Chico e uma vez teve várias coisas que aconteceram, né? Que ele passou as obras, ele deu a outorga, deu a autorização para a Federação Espírita de todas as obras dele. Então a federação ganhava o dinheiro e ela que controlava a parada. E uma vez vieram para fazer filmes sobre as obras dele, quiseram fazer lá em Hollywood e a federação não quis. E ele estava de acordo, ele queria. A federação não quis, não deixou. Ah, que vão distorcer, que... Cara, isso aí podia estar difundido no mundo inteiro. Obviamente, a gente sabe que tem a luz e tem as trevas por trás, né? A gente está no planeta Terra, um planeta que é prisão. Que existe um sistema de Matrix, né? Que é um aprisionamento, né? Então não deixa ninguém se libertar. A gente está sempre preso nessa rodinha de corrida dos ratos. Mas, obviamente, a saída é você libertar, é para dentro, é se conectando, é elevando a sua vibração, é conectando com a sua hierarquia espiritual, é verticalizando. O que é verticalizar? É tu encontrar, subir a tua consciência conectando com a tua hierarquia, né? Teu eu superior. Tá? Então, uma coisa importante é isso.
teve muita adulteração nesses livros. A própria Bíblia, né, é hiper adulterada, hiper editada. Cada rei tirava, botava como ele se agradava, porque o domínio político era junto com o religioso. Então eram duas forças de poder que uma se amparava a outra, né? E sempre os que estão embaixo que tomam pau e sofrem e pagam imposto. Mas isso está mudando, tá, pessoal? Isso está mudando. E, claro, só que a libertação disso tudo realmente depende da nossa vontade, da nossa coragem de enfrentar o sistema, de buscar as verdades por trás de tudo isso. Então, isso é um chamado de alma de cada um. Ah, e outra coisa, então a Igreja Católica ela nos deixou muitas marcas, né? E muitas marcas negativas. Uma delas é o negócio da culpa, né? Às vezes mudou só o cenário, mudou o livro que está falando, mas no fundo é a mesma coisa, a culpa, porque tu veio para te sacrificar pelo outro, para tu servir, mediunidade é para tu tem que te doar pro outro e tudo, tá? E aí acaba esquecendo de ti, e aí não há evolução. Então, é muito importante essa trazida de consciência, porque o catolicismo nos deixou essas marcas negativas de que a gente está sempre com culpa, né, de ser pecador. Ele mudou um pouco a conversa. Ah, não, tu não é pecador, mas tu é karma, né? Ah, não, tu tá pagando karma. Mudou só a forma de falar, mas é a mesma coisa. Então pode ver que é um ciclo evolutivo. E obviamente a evolução mesmo se dará daqui a um tempo, que vocês vão ver que as religiões vão se fundir, vão parar de ser divididas, que é aí que se chama universalismo. É pegar a essência de cada uma e viver aquilo ali, não separar. A minha é certa, a tua é errada, esse livro aqui que é o certo, o outro é errado. Então isso que fizeram, Jesus foi isso que ele tentou fazer, e os judeus, ele fez alguma coisa das escrituras judaicas ortodoxas da época, e eles enfrentou o sistema, e os caras deduraram ele, e os romanos botaram a mão nele e fizeram o que fizeram. Então vai só se repetindo, vai mudando os cenários, vai mudando as escrituras, mas as coisas vão se repetindo. Então quantos mestres já passaram na Terra que foram acusados de charlatões, foram rechaçados, etc. E muitas vezes, por quê? Só porque precisavam sair da caixa, precisavam a liberdade. Um exemplo desse é o Osho, né? Que para mim é um grande mestre, que foi totalmente, pela ignorância das pessoas, foi mal compreendido, mas claro, ele deixou muita semente, ele deixou muitos seguidores, ele deixou muitos livros, né? E os livros dele fizeram mais sucesso depois que ele morreu. Então é um cara que deixou o legado dele, tá? Mesmo sendo rechaçado, e um cara desse não tá nem aí do que falo. Ele tá para fazer o trabalho dele e já era, tá? Mas é isso aí, eu acho que era isso que eu tinha para conversar com vocês. O pessoal que chegou depois aí, eu já conversei. Isso aqui é uma live que eu tô fazendo uma pequena série de vídeos sobre mediunidade, paranormalidade, para desmistificar esse assunto, tá? Então eu comecei falando disso lá na Casa da Cura, brevemente, 25 minutos. E depois eu já fiz uma outra live que já foi para o YouTube ontem. E hoje essa aqui vai para o YouTube também, tá? E aí daqui 2 dias eu gravo outra, dando sequência, principalmente se tiver dúvida. Quando tem dúvidas, quando tem questionamento, melhor ainda. Que aí a gente consegue explorar mais esse assunto, tá? Mas eu falei de uma forma, várias situações que acontecem, né? Forma prática. E vou deixar em aberto aqui para vocês questionarem. Pode ser no direct também, não tem problema, se não quiser botar nos comentários, tá? E vamos trazer informação, que é isso que a gente precisa, e abrir a mente, né? Então, a informação, o conhecimento faz com que a gente abra a mente, que a gente solte as coisas que estão nos amarrando. São nossas crenças, nossos medos e nossas culpas. Tá, pessoal? Gratidão e até a próxima. Obrigadão.